O preconceito no Brasil é histórico e mesmo com a lei que define como crime, muita gente ainda é vítima de racismo. A luta contra esse tipo de atitude ganha força com o exemplo da baiana Luizlinda, que venceu obstáculos e se tornou a primeira juíza negra do país. A baiana Luizlinda Dias Santos tem muita história para contar, a maioria de preconceito e discriminação racial. Ouviu muito desaforo, mas não abandonou o sonho de se tornar a primeira magistrada negra do Brasil. Para ela, a luta é diária. Geralmente vou para casa, choro, mas eu digo que eu recebo uma chibatada de manhã, recebo outra meio-dia e a da noite já fica pronta. Mas quando eu me vejo livre da noite, eu levanto, mas eu levanto com força total. Os negros enfrentaram o racismo logo na chegada ao Brasil durante o período colonial. Eles vieram para servir de escravos nos engenhos de cana-de-açúcar. O processo de libertação foi lento. A abolição da escravatura com a Lei Áurea só ocorreu em 1888. Em 1951 foi editada a Lei Afonso Arinos. O racismo no Brasil passou a ser contravenção penal, mas só em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, o preconceito racial foi considerado crime imprescritível e inafiançável. Em resposta à mudança da Constituição Federal, veio a lei em 1989, a Lei 7.706, que instituiu propriamente o crime de racismo e aí deu a ele um tratamento mais severo. Sofreu alterações ao longo dos últimos anos, mas de qualquer maneira foram alterações cada vez acentuando mais a importância e o significado do combate ao racismo no Brasil. Apesar da liberdade concedida, os negros ficaram até os dias de hoje ao preconceito racial. O tempo passou, a sociedade evoluiu, mas algumas ideias, na verdade várias ideias, permanecem involuídas. Por exemplo, essa ideia de que cor é critério de superioridade ou inferioridade. Casos de racismo costumam ganhar repercussão nacional. Um deles ocorreu neste cinema que fica num shopping aqui em Brasília. A funcionária que trabalha na bilheteria denunciou que foi ofendida por um cliente que é psicanalista. Ela, que é negra, teria sido insultada depois de pedir para o homem que chegou atrasado à sessão aguardar na fila. Para a juíza Luizlinda, casos de racismo e preconceito são ainda comuns. Estavam acostumados a nos dar somente a vassoura e o pano de chão, e não uma caneta. Para tentar combater este tipo de comportamento, o Estado vem disponibilizando políticas públicas para garantir a inserção dos negros na sociedade de forma igualitária e justa. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade do sistema de cotas aplicado em algumas universidades públicas do país. Depois de estudar muito e ser a primeira magistrada a proferir uma sentença contra o racismo no Brasil, Luizlinda se emociona. Me deu assim um alento muito grande. Eu cumpri a minha missão. Aliás, como sempre eu faço, eu procuro sempre não errar. O negro não pode errar. Ninguém pode errar, mas o negro muito menos.